Dados de aposentados brasileiros nas mãos de uma empresa americana com histórico de vazamento. Isso é o que a CPMI do INSS está descobrindo. O deputado Luiz Lima, novo RJ, questionou o presidente do INSS sobre a Oracle, empresa de tecnologia que trabalha para a Dataprev e o TSE, e que já pagou acordos judiciais de aproximadamente 270 milhões de dólares por vazamento de dados pessoais. Waller disse que não tinha conhecimento. Lima conectou os pontos. Informações eleitorais e de aposentados brasileiros estão numa rede que também alimenta empréstimos consignados de até 70 bilhões. O sinal vermelho acendeu. Eu fiquei bem atento aqui aos questionamentos feitos pelo relator, Alfredo Gaspar, e um questionamento me chamou muita atenção porque me veio muito a lembrança da eleição de 22. Eu não sei se o senhor tem conhecimento. A Oracle, ela foi dispensada de licitação pela Dataprev? Não tenho conhecimento. Tá, porque houve dispensa de licitação na contratação da Oracle pelo TSE em 2020. E o relator Alfredo Gaspar, ele foi muito feliz quando ele fez uma observação em relação à Oracle, que é uma empresa de tecnologia americana e que já fez acordos judiciários. Eu lembro isso porque eu vim aqui no Senado em 2022 e eu falei sobre isso. De aproximadamente 270 milhões de dólares, acordos judiciários em relação a vazamento de dados pessoais, sejam ações cíveis, coletivas, e essa empresa é a mesma prestadora de serviço da Dataprev e do TSE no Brasil. Luiz Lima começa sua intervenção trazendo uma questão que parece técnica, mas é profundamente política. A Oracle foi dispensada de licitação pela Dataprev? Waller responde que não tem conhecimento. Lima então revela que houve dispensa de licitação na contratação da Oracle pelo TSE em 2020. E aqui está o ponto. A Oracle é uma empresa de tecnologia americana que já fez acordos judiciários de aproximadamente 270 milhões de dólares relacionados a vazamento de dados pessoais. Ações cíveis, coletivas, tudo documentado. E essa mesma empresa é prestadora de serviço da Dataprev e do TSE no Brasil. Lima está conectando pontos que parecem desconexos, mas que formam um padrão preocupante. Ele está dizendo: a empresa que cuida de dados eleitorais e de aposentados brasileiros é a mesma que já vazou dados pessoais em escala massiva, e ninguém na CPMI sabia disso. Ou pelo menos o presidente do INSS não sabia, ou não quis saber. A questão não é apenas sobre segurança de dados, é sobre soberania, é sobre informações sensíveis de brasileiros, dados eleitorais, dados de aposentados, estarem sob custódia de uma empresa americana com histórico comprovado de vazamento de dados. Lima está apontando um risco que vai além da corrupção interna. É um risco de exposição de dados em escala nacional. Então, quando a gente vai se aposentar aqui no Brasil, o primeiro telefonema que a gente recebe é de um banco. E a gente sabe que os empréstimos consignados aqui no Brasil podem chegar a 70 bilhões. Algo que não é requisitado pelo brasileiro, pelo mais humilde. Então, essa informação da Oracle presente no TSE e no Dataprev, que eu não tinha conhecimento, para mim é um sinal vermelho muito grande, porque os Estados Unidos também detêm informações, não apenas eleitorais do nosso país, mas também informações dos nossos aposentados e que estão ligados a uma rede bancária que também está ligado à rede bancária americana. Então, isso é muito sério. Presidente Gilberto, o senhor... Na segunda fase, Luiz Lima aprofunda a conexão. Ele diz que quando um brasileiro se aposenta, o primeiro telefonema que recebe é de um banco oferecendo empréstimo consignado. E esses empréstimos podem chegar a 70 bilhões, algo que não é requisitado pelo brasileiro mais humilde, mas que acontece porque os bancos têm acesso a informações de aposentados. E aí vem a conexão explosiva. A Oracle está presente no TSE e na Dataprev, ou seja, tem acesso a informações não apenas eleitorais, mas também de aposentados. E essas informações estão ligadas a uma rede bancária que também está ligada à rede bancária americana. Lima está dizendo que existe um circuito. Dados de aposentados brasileiros, Oracle, bancos americanos, empréstimos consignados.
Para Lima, isso é um sinal vermelho muito grande, porque não é apenas sobre vazamento de dados, é sobre quem controla essas informações, quem lucra com elas e como elas circulam numa rede que transcende as fronteiras brasileiras. A segurança de dados de aposentados não é apenas uma questão técnica, é uma questão de soberania e de proteção do cidadão. Eu gostaria de saber do senhor, o senhor tem total liberdade em presidir uma autarquia na qual está debaixo de um guarda-chuva político que detém braços políticos de atendimento, até teleatendimento tem. O careca do INSS montou um teleatendimento para servir sindicatos de fachada que estava assaltando os aposentados. Isso não quer dizer, o aposentado ligava para o teleatendimento do careca e quem atendia era aquela pessoa que está representando uma instituição que está roubando o próprio aposentado. Qual a garantia que temos hoje da central de teleatendimento de Caruaru, se está na cidade natal do ministro? No terceiro movimento, Luiz Lima muda de foco, mas mantém a lógica. Se o presidente do INSS está debaixo de um guarda-chuva político, como ele pode ter liberdade para presidir uma autarquia? E ele traz um exemplo concreto. O careca do INSS montou um teleatendimento que servia a sindicatos de fachada que estavam assaltando aposentados. Ou seja, o aposentado ligava para o teleatendimento do INSS e quem atendia era alguém representando uma instituição que estava roubando o próprio aposentado. E aí Lima faz a pergunta que conecta tudo. Qual a garantia que temos da central de teleatendimento de Caruaru se ela está na cidade natal do ministro? Ele está sugerindo que existe um padrão, estruturas do INSS sendo usadas para servir a interesses políticos e criminosos, e que essas estruturas estão localizadas em cidades onde há influência política. Lima está trazendo uma acusação de captura institucional. O INSS não é apenas uma autarquia técnica, é um instrumento político. E se o presidente não tem liberdade para agir contra essa captura, então toda a sua gestão fica comprometida. Eu fiz essa pergunta se o senhor sentia à vontade, porque informações que temos aqui é que durante as suas férias, o ministro Volney Queiroz nomeou a senhora Iveline Barreto Leitão, irmã do prefeito de Fortaleza, como diretora de gestão de pessoas do INSS. A senhora Iveline Barreto Leitão, ela tem currículo para ser diretora de gestão. Por que da contratação dessa senhora, sendo justamente irmã de um prefeito de uma enorme cidade, uma capital como Fortaleza, mesmo do PT? E aí eu gostaria de emendar, para aproveitar o meu tempo, eu gostaria que o senhor respondesse essa pergunta, em relação ao aumento da fila do INSS e da sua declaração aqui na mídia, dizendo que o presidente do INSS diz que não será possível cumprir promessa de Lula. No último pronunciamento, Luiz Lima traz a acusação mais direta. Durante as férias do presidente, o ministro Volney Queiroz nomeou Iveline Barreto Leitão, irmã do prefeito de Fortaleza, como diretora de gestão de pessoas do INSS. Lima questiona: qual é o currículo dessa senhora para ser diretora de gestão? Por que a contratação de alguém que é irmã de um prefeito de uma capital e membro do PT? E ele conecta isso ao aumento da fila do INSS e à declaração de Valer na mídia, dizendo que não será possível cumprir a promessa de Lula. Lima está sugerindo que existe uma relação direta: nomeações políticas, gestão comprometida, promessas não cumpridas. O que Luiz Lima fez naquela CPMI foi montar um quadro de captura institucional que vai além da corrupção interna. Ele começou com dados de aposentados nas mãos de uma empresa americana com histórico de vazamento. Depois, mostrou como esses dados circulam numa rede que alimenta empréstimos consignados. Depois, questionou a liberdade do presidente do INSS diante de um guarda-chuva político. E, finalmente, apontou nomeações políticas que comprometem a gestão. O PT Notícias segue aqui, acompanhando cada revelação dessa CPMI, porque enquanto houver dados de brasileiros circulando sem proteção e nomeações políticas comprometendo a gestão, há uma crise que vai muito além do INSS. Inscreva-se no PT Notícias para acompanhar cada denúncia que expõe a captura institucional do Estado.
Ative o sininho e receba as análises quando novos nomes e novas conexões vierem à tona. Comente. Você sabia que dados de aposentados estão sob custódia de uma empresa americana? Compartilhe este vídeo, porque essa informação precisa circular, porque a soberania de dados é direito de todos.